Aqui, a experiência nossa no programa traz do cidadão, a demanda maior do cidadão, ele acha que a decisão normalmente é justa, que ele confia que o juiz é imparcial, ele aceita a presença do Ministério Público, do advogado, ele parece muito contente com o sistema. A queixa maior e recorrente é a morosidade. Infelizmente, nós temos aí números que dão toda a razão a esse cidadão. Apenas em São Paulo, né, doutor Paulo, 18 milhões de processos aguardando julgamento em primeiro grau de jurisdição. Como é que a gente vai desatar esse nó, mantendo essa mesma eficiência, essa mesma imparcialidade do magistrado, esse mesmo preparo, essa mesma capacidade técnica e, ao mesmo tempo, conseguir acelerar, doutor Nelson, para dar uma prestação jurisdicional num prazo pelo menos razoável? Olha, o cidadão ele tem até razão nesse seu questionamento, mas nós padecemos de um mal muito grave no judiciário. Nós somos um poder muito técnico, muito fechado. Nós não temos verbas no nosso orçamento para publicidade, para nos mostrar para a sociedade. Então é necessário que a sociedade saiba que muitas vezes o problema da morosidade, sem deixar de reconhecer o problema nosso também, está no processo e nós dependemos do legislador. Por que que o poder público, quando demanda com o particular, ele necessita do prazo em quádruplo para contestar, o dobro para recorrer, o reexame necessário? Tudo isso é um entrave para que a prestação jurisdicional venha de forma mais célere. Mas é importante reconhecer também que o judiciário tem cumprido o seu papel. E quando o judiciário é chamado para se manifestar perante o legislativo, tem dado uma contribuição exemplar, uma contribuição excepcional, como foi o caso dos juizados especiais que o Paulo Dimas, o desembargador Paulo Dimas, acabou de citar como exemplo de justiça ágil, célere e próxima ao cidadão. E mais do que isto, aquele documento do Banco Mundial sempre criticou muito o poder judiciário brasileiro, dentre todos da América Latina e do Caribe. E o último documento que foi elaborado, o próprio Banco Mundial reconheceu a justiça brasileira como a mais eficiente, a mais célere, mesmo sabendo que é a que menos tem juiz por número de habitantes. E chegaram à conclusão de que a justiça brasileira melhorou porque nós conseguimos soluções internas, como, por exemplo, as conciliações, que são extraordinariamente importantes, assessores para magistrados e para desembargadores. Eu posso dar um exemplo para São Paulo, que é um estado que tem um bom número de desembargadores, não sei se o suficiente para a sua demanda. Até há poucos anos atrás, tinha menos assessores do que os desembargadores de Minas. Então aqui o processo, pelo conhecimento que tem, demorava um pouco mais, porque o desembargador não tinha uma estrutura adequada de gabinete. E em Minas Gerais nós já tínhamos essa estrutura. E lá o processo demorava no máximo de 6 meses a 1 ano. Os juízes de primeiro grau, quando receberam assessor, uma estrutura melhor para o seu gabinete, em Minas Gerais, a celeridade processual também aflorou. Então é importante nós entendermos que todos esses mecanismos que barateiam o custo do judiciário e oferecem uma justiça mais célere, eles são importantes. É necessário que rasguemos aqueles punhos de rendas que às vezes faziam um entrave, às vezes retiravam de nós aquela vontade de mudar, para que nós possamos chegar a algo melhor para a justiça. E eu tenho visto, São Paulo tem caminhado a passos largos. Ainda hoje nós comentávamos, eu e o desembargador Paulo Dimas, sobre projetos importantes para o judiciário do seu estado, Minas Gerais da mesma forma, e é com esse tipo de diálogo, ouvindo a sociedade e debatendo entre nós, magistrados de outros estados, é que nós vamos buscar as soluções adequadas para que possamos dar uma justiça melhor para a sociedade brasileira. Doutor Paulo, o doutor Nelson quase que exauriu o tema de como é importante dotar o magistrado de uma rede de assessoria eficiente, de infraestrutura, de um computador moderno, várias
Como que a gente consegue fazer isso, doutor, num estado onde o orçamento, uma vez mais, vem com um corte de 40%? Veja, a grande dificuldade de São Paulo, em primeiro lugar, é o seu gigantismo, né? Nós temos um problema muito sério aqui de número de demandas muito superior à estrutura disponível, né? Então, a forma de corrigir isso é dar ao Judiciário de São Paulo, à Justiça Estadual de São Paulo, um orçamento adequado, né? Nós temos nos batido por uma autonomia financeira que está consagrada na Constituição, mas que ainda não é a realidade, porque nós dependemos de uma confecção orçamentária que passa pelo Executivo e passa pela Assembleia e, como você colocou, recebe cortes, né? E isso faz com que a nossa estrutura acabe patinando e não consiga dar o atendimento, a prestação do serviço judiciário que nós precisamos dar ao povo de São Paulo, que merece realmente uma justiça mais ágil, mais célere. Nós temos problemas aí na área de informatização, que ainda não é totalmente adequada, né? Nós precisamos tender aí para realmente tirar do papel da lei o processo informatizado, o processo eletrônico e tornar isso uma realidade. Nós já temos algumas experiências, alguns fóruns regionais nesse setor que funcionam muito bem, né? Mas de qualquer maneira ainda nós temos aí uma carência de 2 a 3 mil escreventes pelo menos no estado de São Paulo, alguns falam até em 8 mil escreventes, né? Nós temos carência de juízes, né? Os concursos não conseguem recrutar o número suficiente, adequado de profissionais preparados para a magistratura. Então nós temos aí, não temos unidades judiciárias adequadas, porque com o número de municípios e de comarcas que nós temos que manter uma estrutura funcionando bem, e faltam prédios, faltam, como eu disse, estrutura de servidores, né? Então nós precisamos melhorar muito, avançar nisso. Doutores, eu vou pedir licença para os senhores, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.